Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Prazer mais uma vez estar compartilhando uma porção da palavra do Senhor ao teu coração. Hoje, na devocional, nós vamos falar um pouco sobre a casa do justo é abençoada. O texto base para a nossa devocional se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 33, que nos diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoará a morada dos justos. Esse texto fala de dois tipos diferentes de casas: a casa do perverso e a casa do justo. E o texto diz que a casa do justo é abençoada. E quais as bênçãos que Deus tem para a casa do justo? Primeira, Deus abençoa com proteção. Algumas filosofias, elas têm invadido a família, o ateísmo, o individualismo. E o inimigo também tem minado a família, flechas, dardos venenosos. Mas a Bíblia diz que a morada do justo é abençoada. Gênesis 19, verso 1 a 4, nos diz que ele nos cobre dessa proteção e nos abençoa, né? Nós temos como exemplo Gênesis 19, 1 e 4. Outro ponto que eu gostaria de abordar é a casa do justo é abençoada. Por quê? Porque Deus abençoa com provisão. Vivemos, amado, numa época difícil. As famílias têm sido atingidas na sua vida econômica, mas o nosso Deus é o Deus que provê, é o Deus que sustenta. Exemplos bíblicos que nós podemos ver como provisão de Deus, né, foi a viúva, né? A viúva de Sarepta, lá em 1 Reis, capítulo 17, do 8 a 16, né? Deus proveu na vida daquela mulher no momento que ela estava enfrentando uma das maiores adversidades da sua vida. Deus enviou a provisão para ela. Então, nós entendemos o quê? Que Deus abençoa com a sua provisão. Deus provê com amor, paz, alegria, fé, esperança, saúde e vitória. Deus provê por quê, amados? Porque Ele envia a casa do justo com a salvação, Ele dá a graça diária, né? É por isso que Provérbios, ele vai dizer mesmo, né? Ele abençoará a morada do justo, ou seja, Ele está de contínuo abençoando a casa do justo. Que palavra maravilhosa, que promessa maravilhosa para nós. Em terceiro lugar, podemos destacar, em terceiro ponto, é Deus abençoa com salvação. O propósito de Deus é a salvação da família. As promessas de Deus para a salvação da família, né? Um exemplo bem clássico que nós já muitas vezes fomos ministrados por ela é Atos capítulo 16, né? Ali quando Paulo estava preso com Silas, vem um grande terremoto, abalam-se as estruturas da cadeia e se abrem elas. E Paulo poderia ter ido embora. E o carcereiro ali estava. E Paulo vai anunciar Cristo para ele, né? E aquele homem, ele provavelmente seria morto porque ele daria conta da vida de Paulo e Silas. Mas Paulo, ele não sai até evangelizar aquele homem, a um ponto que ele vai dizer: se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que promessa maravilhosa! Então, Deus, Ele nos abençoa, Ele nos deu a salvação através do seu Filho, Cristo Jesus. E as promessas de Deus para a salvação das famílias estão em várias passagens da Bíblia, né? João 3,16, Deus enviou o mundo, né? Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, né? Para aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que promessa maravilhosa que Deus tem para a humanidade através do seu Filho. E outro ponto que eu aprendo, queridos, é que Deus abençoa com a sua presença.
Foi assim que Jesus fez com a viúva de Naim, né? Quando ela estava saindo da cidade de Naim, chamada a cidade charmosa, né? Saindo ali em planto, em choro, com a sua esperança. Na verdade, não tinha nenhuma esperança. Seu esposo estava morto, seu filho havia morrido. Então havia-se findado a esperança dela, mas ela encontra com Jesus. E Jesus vai dizer para ela: não chore, mulher. Ele toca no esquife, ele toca neste menino e ele ressuscita, trazendo a sua graça sobre a vida daquela mulher. Portanto, queridos, Deus abençoa com a sua presença aqueles que o confessam, aqueles que o seguem e aqueles que o entregam totalmente a sua vida a Ele. E Jesus, amados, é o amigo da família. Nas horas mais tristes, difíceis, escuras, incerta, Ele está com a família. A família que permite que Cristo entra é uma família abençoada, é uma família que tem a presença e tem a graça do Salvador. E concluindo tudo isso numa pequena devocional, eu concluo sintetizando tudo, que Deus abençoa a família com a sua agradável presença, com proteção e sua provisão e com a sua salvação. Toda família pode experimentar isso, deixando-o entrar em sua casa. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei ele comigo e eu com ele. A sua casa, eu lhe faço uma pergunta nessa hora, é a casa de um justo? A sua casa é uma casa de um justo? Se for, tem bênção, tem promessas de Deus. Se não for, amados, infelizmente cumpre-se no verso 33, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoará a morada do justo. É importante atrairmos Cristo para os nossos lares, para as nossas vidas, para que nossos lares, nossas casas sejam abençoadas pelo Senhor. Experimente todas essas bênçãos que Deus tem para a tua vida. Experimente todas as promessas que Deus tem na tua vida. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer não só salvar a tua família, mas trazer alegria, trazer paz e trazer prosperidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todas as famílias do nosso país e que a casa do justo, guarde isso, ela é abençoada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor resplandeça o teu rosto, te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.